Abre a palavra de Deus comigo, em 2 Coríntios, capítulo de número 12. Segunda Coríntios, capítulo 12, verso de número 9. Vou ler o 9 e vou ler o 10. 2 Coríntios, capítulo 12, verso de número 9. Eu posso ouvir um amém? Diz assim a palavra do Senhor: mas ele me respondeu, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Verso 10. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, o sofrimento, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Em outras traduções diz assim: e disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois eu me glorificarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então ele está dizendo para nós: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado pela porção da tua palavra. Obrigado por se revelar a nós mais uma noite. Te agradecemos pelo louvor. Te agradecemos pelas canções, nos alegramos pelos visitantes, ó Pai, que compõem, ó Deus, a Assembleia dos Santos. Nos alegramos pelos irmãos e irmãs que estão na live para cultuar e bendizer o Teu nome. Mas neste momento, Pai, nós abrimos os nossos ouvidos, abrimos nossos corações, para que tudo que for derramado nos céus venha encharcar a nossa vida com a Tua glória, para que tudo que venha derramado dos céus venha nos impactar com o peso da Tua glória. Nós abençoamos lares e famílias nessa noite e repreendemos todo o intento do mal, porque nós não abrimos mão da intervenção e proteção de Deus sobre a nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Sente, glorificando ao Senhor. Esse texto tem como título romper limites, rompendo limites. Você sabe qual é o seu limite? Você conhece as suas limitações? Você sabe qual é o teu momento de parar ou de avançar? Em algum momento na sua vida você já pensou em desistir? Em algum momento na sua vida você já pensou em abandonar? Você já pensou em abortar um sonho, um projeto de Deus por causa da sua limitação? Entenda que as suas limitações, elas somente revelam onde Deus quer ancorar a sua glória. A minha limitação não é para trazer fragilidade e nem vitimização, mas a minha limitação é para provocar o peso da glória de Deus. Que coisa fantástica! Por detrás dos seus limites estão as suas maiores conquistas. Não deixe que as experiências do passado te impeçam de viver o melhor de
Deus que está por vir. Olha o que o apóstolo Paulo diz na sua carta. Ele vai dizer: olha, eu trago em mim um espinho na carne, eu trago em mim algo que me enfraquece, eu trago em mim algo que me limita, mas o meu Deus responde para Paulo assim: Paulo, a minha graça te basta. Você vai continuar fazendo, executando, vivendo sinais e maravilhas, mas eu quero que você pensa que a tua fraqueza, ela vai provocar em ti um peso de glória, porque quando você está fraco, é aí que você está forte. É o meu Deus que diz para ele, e é o meu Deus que diz para nós, porque o Tiago disse que Deus deu para ele lá na casa dele, no período na qual ele estava projetando, depositando o seu culto a Deus, e ele chega aqui para devolver, e Deus fala assim: Josué, seja forte e corajoso. O mesmo Deus então fala no coração do irmão Ivan, que na abertura de culto, ele começa a recitar o Salmo 24, que diz assim: e quem entrará o Rei da Glória? O Senhor forte e corajoso. Então, mesmo Deus testificando no coração do Tiago, do coração do Ivan, ele coloca no meu coração uma palavra que vai dizer: você não precisa limitar o poder de Deus de agir na sua vida. Deus não tem problemas com as nossas fraquezas, porque Ele que nos fez e conhece muito bem a nossa vida. É uma grande virtude reconhecer as nossas limitações. As suas limitações revelam a sua necessidade do Senhor. Eu tenho necessidade de Deus, eu preciso do Senhor. Nada que eu venha fazer, que eu não venha chamar o Senhor para participar comigo, porque se der errado, Deus está comigo, se der certo, Deus está comigo, em todo momento Deus está comigo. Uma coisa eu aprendi, meu irmão: eu não erro, eu acerto e eu aprendo. Você não erra, ou você acerta, ou você aprende, porque o nosso erro, as nossas limitações, ele provoca em nós um aprendizado para dizer: aqui eu não posso ir porque eu não terei um resultado. Aqui eu não posso me adiantar, porque Deus aqui não aprova. Pensando nisso, se não existe limites no céu, não existe limites para a sua vida. Os seus limites são um convite para a ação sobrenatural de Deus. Deus criou os seus limites para que quando Ele chegasse até nós, você descobrisse o quanto você precisa das intervenções dEle, para romper a sua vida, para romper em plenitude, para romper em abundância. Então, de acordo com a palavra de Deus, eu aprendo que nós precisamos encontrar coragem em Deus para avançar. Encontrar coragem em Deus. Então eu vou ler Êxodo capítulo 14, verso 13. Êxodo 14, verso 13 e 14 vai dizer assim: então Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o grande livramento do Senhor, que hoje, domingo, o último domingo do mês de maio, vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais verás para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. A palavra de Deus traz uma coragem para Moisés. A palavra de Deus fala com que Moisés avance, tenha coragem. O Senhor está esperando você dar o primeiro passo, para que Ele te mostre o restante do caminho. Deus não vai revelar o caminho sem antes nós darmos o primeiro passo. Qual é o primeiro passo, pastor? Vai dizer que a limitação de Moisés era a perseguição dos egípcios, o Mar Vermelho. Vai dizer que a limitação de Moisés era encontrar em Deus coragem para poder avançar. Ele não se intimidou diante de um decreto de derrota. Meu irmão,
coisas tentam te afrontar, é porque tu está muito perto de um milagre de Deus acontecer. Quando algo tenta te limitar, é sinal que está bem próximo de você estender as suas mãos e ver coisas que os teus olhos ainda não viram. Moisés, ele então estava diante do Mar Vermelho, nas limitações do tempo presente. Vai dizer que o meu Deus enxerga coragem em Moisés e diz: adiante, siga. O que paralisa você não é a perseguição, mas o medo. Saiba que em Deus os seus inimigos o impulsionam para um milagre. Quanto mais o inimigo nos mostra as nossas fraquezas, ele nos impulsiona, nos empurra para viver o milagre de Deus. O meu filho não vai ser afrontado, a minha filha não vai ser perseguida. Eu vou agir dos altos céus e vou dar um grande livramento para ele. Avance, tenha coragem. A vida informa, a corte dos céus informam. A falta de coragem causa perda de momentos incríveis de viver. Quando a coragem falta, eu me esquivo de viver incríveis momentos no Senhor. Mas quando eu me apodero de coragem, eu vou viver coisa que outros homens já viveram, heróis da fé já viveram, por terem dentro dele a coragem do Senhor. A coragem não é para falar que eu estou mais forte do que você, do que aquele. A coragem, ela vem para poder mostrar a glória de Deus que está sobre a nossa vida. Um outro ponto vai dizer que nós precisamos crer nas promessas de Deus na nossa vida. Há uma promessa de Deus para nós. Existe uma promessa de Deus revelada para nós. Em Gênesis capítulo 17, 15, vai falar sobre essa promessa. Uma promessa que não respeita tempo e estação. Uma promessa que foi dada lá em Abraão, que se estende até nós, nos tempos atuais. Vai dizer em Gênesis 17:15, disse Deus a Abraão: Saraí, a tua mulher, não chamará mais pelo nome de Saraí, mas ela será chamada de Sara, porque eu hei de abençoar e hei de dar a ti um filho dela, e a abençoarei, e será mãe de nações, rei de povos sairão dela. Promessas do Senhor. Não sei se você sabe, mas eu sou gêmeos. Eu tenho uma irmã gêmea. E num tempo antigo, num tempo que eu nasci, eu tenho essa cara de menino, mas eu sou menino. A ultrassonografia era muito escassa. Então o médico disse para minha mãe: olha, é uma criança aí. Faça um enxoval para uma criança. E ela fez um enxoval para uma criança. E no dia do nascimento, dia 5 de janeiro, o dia que nasceu o pastor Fabiano, o médico tira a primeira criança, bonita, contente, já chorando. É um menino! Nasceu o primogênito da família Pereira. O médico desligado falou assim: peraí, a barriga ainda está grande, eu acho que deve ter mais alguém dentro. E ele começa a mexer e tira a minha irmã. A menina, quietinha, quase não abre a boca, não chora, então tem que levar um tapinha para poder responder que está viva. E ela responde que está viva. E o médico fala assim: mãe, você veio com enxoval só, né? Você está no sol. Mas não fica preocupada não. E ali eu abençoo ela com mais um enxoval. Ela vai para casa e a gente vai crescendo. E ela com a dificuldade do dia a dia, que geralmente o menino usa azul, a menina usa rosa. E para evitar de confusão, ela comprava verde para todo mundo. Todo mundo usava verde. Não tinha rosa, não tinha azul, a gente usava verde. Era conjuntinho verde, era camiseta verde, era shortinho verde. Era tudo verde, para não ter confusão. Então, a gente cresceu nessas feras e minha mãe recebeu uma promessa do médico que dizia assim: olha, moça, você teve neném e eles vieram gêmeos. E se você engravidar de novo, você vai ter outros gêmeos. A minha mãe: pô, mas só de 2 em 2? Aí ninguém aguenta, não, E ela foi engravidou novamente, veio um só, o médico errou feio. Mas a senhora reina primeiro, mas se tiver engravidar de novo, vai vir gêmeos.
E ela foi e fechou a conta, que não queria pagar para ver, não. Então nós somos em 3. E a minha mãe falava que sempre, eu desde pequenininho, eu era diferente. Eu falei, diferente é o quê? Feio? Não, diferente. Ela falava que no meio dos meus amiguinhos eu era o que liderava. No meio dos meus amiguinhos era aquele que o pessoal queria estar perto, estar próximo. No meio dos meus amiguinhos já sinalizavam que eu que batia o piquetá, eu que fazia a corrida, eu que chutava a bola. E a mãe falava assim, meu filho é diferente, esse menino, ele não vai ser igual aos meus irmãos, os tios dele. Esse meu filho é diferente, alguma coisa Deus está fazendo na vida dele, porque não foi assim que eu criei ele, esses ensinamentos não foi eu que dei. Ele cresceu, eu ensinei, eu instruí, eu abençoei, mas Deus falou assim, olha, esse menino é meu. Esse menino eu separei para mim. E minha mãe tentou, de todo custo, desvirtuar os propósitos de Deus. Então ela me inseriu no colégio católico, ali eu cresci, aprendi. Mas a promessa de Deus estava sobre a minha vida, eu não entendia, eu era muito novo. E eu fui instruído no colégio católico, e todos os aprendizados, a minha formação intelectual, faculdade, ensino, a igreja católica, tudo me favoreceu. Até que eu aprendi com 18 anos o que Deus queria para a minha vida. Deus queria que eu aprendesse para poder ensinar os outros. Deus queria que eu formasse uma família, Deus queria que eu desse continuidade. Então eu rompi com a igreja católica, eu rompi com o colégio católico, aonde eu fui instruído, aonde eu aprendi, para viver uma fé viva no Senhor Jesus, dentro de uma igreja protestante, dentro de uma igreja evangélica. Mas que coisa linda quando a gente entende as promessas de Deus. Um Deus que transforma caos em oportunidade. Um Deus que fala assim, aonde dói, o recomeço, ele é cura. Aonde o início, aonde o final pode doer, quando nós pensamos no recomeço, algo novo Deus vai fazer. Abraão, a tua mulher não vai ser mais Saraí, será Sara. Ela é estéril, não pode ter filho, mas por intermédio dela vai sobressair uma grande nação. Abraão, não sei se você está entendendo, Abraão, eu sei que o teu cabelo está branco, eu sei que a idade chegou, mas uma coisa eu quero que você não perca de vista: a promessa do Senhor. As limitações da física, as limitações financeiras não podem apagar aquilo que Deus já plantou no teu coração. Hoje você não tem, mas amanhã terá, porque a promessa de Deus é que liberta tudo aquilo que já foi liberado na cruz. Tudo. As promessas de Deus para a sua vida. Recuse trocar as coisas de Deus por qualquer outra coisa. Recuse negociar as coisas de Deus por qualquer outra coisa. Não vale a pena. Não vale. Abraão, ele viveu alguns momentos de limitações. Momentos esses que era para testar a sua fé, e a sua fé sempre fora afiada no Senhor. Nunca uma prova será para poder te afastar da presença. Sempre uma prova será para poder te aproximar da promessa. Nunca uma prova vai te afastar daquilo que Deus quer. Sempre uma prova vai trazer calo de fé para que você persevere em Deus. Tome posse da verdade da sua identidade em Deus. Que identidade, pastor? Identidade é saber quem você é. Eu sou Gêmeos, é verdade. No meu nome eu assino Fabiano de Oliveira Pereira, é verdade. A minha irmã assina Fabiana Cristina Pereira. Mas é interessante que mesmo sendo gêmeos e não são iguais, né? Ela tem o cabelo comprido, já o cabelo não tem. Ela tem um pensamento que é muito próximo àquilo que eu penso. Eu sou pastor, ela é missionária. Ela casou com um pastor. Muita coisa daquilo que eu penso, ela pensa. As minhas colocações, muito parecidas às colocações dela. E eu lembro que a minha tia falou assim, olha, eu sempre vi a sua irmã sentadinha, lendo, escrevendo, e sempre te vi
muito longe. Eu sempre prestei atenção na tua irmã que tinha avaliação, prova, ela sentadinha estudando e você muito distante. Eu falei, tia, você não sabe não? Ela não. Quem fica estudando muito é porque tem dificuldade de entender aquilo que o professor passa. Então tem que ir para casa para poder relembrar que a aula passou. Mas eu prestava tanta atenção na aula que na hora que eu chegava na aula, aquilo que eu fazia em casa era tão pequeno, porque eu conseguia absorver com muita facilidade aquilo que era ministrado na sala. Algumas pessoas conseguem absorver na nave, aqui na assembleia, aquilo que eu ministro, aquilo que eu falo. Algumas pessoas têm dificuldade de entender, e é necessário que escreva, é necessário que chegue em casa, assista a live novamente, para poder absorver aquilo que Deus está liberando dos céus. Por isso você tem que identificar qual é a sua identidade, qual é o seu viés, qual é a tua limitação. Mas uma coisa você tem que entender, que você não pode perder a palavra de Deus que está sendo liberada para o seu coração, para que você não fique sentado, deitado, mas que você se levante, se erga e comece a marchar. A minha tia falou assim, olha, mas é verdade, esse negócio está falando, porque eu não te vi estudando não, mas a tua nota era 10. Eu não te via pegando o livro não, mas a tua nota era boa, porque algumas pessoas tinham uma predisposição de ouvir e acatar. Eu conversei com a irmã Elizabeth, ela falou, pastor, eu ouço muito bem, aquilo que o senhor ministra, eu seguro com as duas mãos. Eu falei, glória a Deus. Eu escuto muito bem, aquilo que o senhor fala, eu acato muito bem. A palavra vai dizer que nós precisamos ouvir a palavra. Em alguns momentos vai dizer, nós precisamos praticar a palavra. No tempo contemporâneo nós precisamos escrever a palavra e viver a palavra. Nos tempos atuais vai dizer em Gênesis capítulo 35, 10, a respeito de tomar posse da minha identidade, um Deus que se apresenta para Jacó e fala, Jacó, a sua identidade já foi ultrapassada, você já não mais chamará Jacó, o seu nome será Israel, príncipe de Deus. O seu nome não será mais Israel, mas Deus que prevalece. Jacó, apaga esse negócio. A sua identidade é outra. Muito além do nome, é a sua atitude que mostra quem você é. Olha que coisa linda. Em Mateus 8, 27 diz assim, aqueles homens se maravilharam quando começaram a ver Jesus, que fez cessar os ventos e acalmou a tempestade. Uma identidade clara de quem Jesus era. Eu sou o Filho de Deus, e aquilo que já circulava nos céus, eu tomo posse aqui na terra. Eu falei em alguma das ministrações, que Jesus ele tinha a língua, a fala, o idioma dos céus, e quem tem o idioma dos céus, ele domina sobre a face da terra. Então quando Jesus começa a falar com os ventos, aquieta-te, acalma-te. Quando Jesus começa a falar tempestade, acalma-te, ele estava usando a linguagem dos céus. E quando nós usamos a linguagem dos céus, o mundo se move por intermédio de entender que nós não somos guiados pela alma, pela carne, nós somos guiados pelo Espírito, e o Espírito de Deus testifica com o meu Espírito que nós somos filhos de Deus. Se Jesus disse, acalma-te tempestade, Ele libera para nós a mesma voz profética, para que nós pudéssemos liberar sobre a nossa identidade. Quem é você em Cristo? Quem é você em Cristo? Você precisa ter clareza. Viver não é apenas esperar a tempestade passar, mas aprender a dançar na chuva e mostrar que nós somos filhos de Deus. É ouvir a voz do Mestre e passar por outro lado. Limitações tentam te parar, mas a voz do Senhor, ela te alavanca para avançar. Vem para cá, chega mais, porque nós precisamos que Deus transforme as impossibilidades em milagres.
Muitos milagres Jesus fez. Ressuscitou mortos, fez paralítico andar. Em Romanos 6, 9 e 10 vai dizer assim: sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, mas a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto o ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quando a viver, viver para Deus. Nada é impossível para um coração cheio de vontade. Nada. Para Jesus o impossível era a morte, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Deus transformou a impossibilidade em milagre. Não coloque um ponto final aonde Deus colocou um ponto e vírgula para dar continuidade na missão. Não desista mesmo que pareça ser o fim. Não entregue os pontos por causa das suas limitações. É impossível. Deus é especialista em transformar impossibilidades em bênção. Eu ministrava quarta-feira na cela com os homens e falava: onde é a sua limitação? Aonde é a sua fraqueza? O que tem limitado você? Você sabe quais são os seus limites? E eles foram respondendo a respeito dos seus limites. Cada um respondeu às suas fraquezas. Porque a primeira coisa para me entender, para receber a intervenção de Deus, é identificar onde que eu estou fraco. É identificar onde é a minha fraqueza, a minha limitação. Porque a limitação de Moisés era a fala. Ei, Moisés, eu quero falar contigo, você vai ser pregador. Eu vou ser pregador, você está falando o cara errado. Eu sou gago, eu não falo, eu estou expondo a minha fraqueza. Chama meu irmão Arão. Não, eu quero você, Moisés. Ele expõe a sua fraqueza. Então ele falou: tu não está entendendo, Moisés? Eu quero usar você, porque se você fosse um cara erudito, se você fosse um cara culto, se você fosse um cara que dominasse a oratória, você ia se gabar e falar assim: ó, eu sou maioral. Eu quero usar a tua vida, Moisés, na sua gagueira, na sua fraqueza, para que o meu poder se aperfeiçoe em ti. De repente você fica colocando ponderações: olha, eu não canto muito bem, olha, eu não falo muito bem. Tem pessoas melhores do que eu. Mas é quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. A diferença é quando eu coloco na mão de Deus. Deus, eu estou fraco hoje, eu não sei muito bem não. Mas se o Senhor me der a oportunidade, se o Senhor deixar eu chegar lá, se o Senhor me permitir dar o primeiro passo, eu sei que o Senhor vai abrir o caminho. O negócio é dar o primeiro passo. Ah, eu quero levantar minha mão e o demônio cair. É verdade, eu quero. Mas antes de levantar a mão, meu joelho tem que dobrar. Ah, aleluia. Antes de levantar minha mão, meus joelhos se dobram. Eu estava falando de manhã que num tempo antigo era muito poderosa a palavra de Deus. Aí que veio no tempo contemporâneo que foi muito, muito poderoso o poder da oração. E as igrejas negligenciaram o poder do jejum. Quando os discípulos chegaram a Jesus, os discípulos de João Batista, eles jejuam. E os seus? Como é que eles vão jejuar enquanto que o noivo está com eles? Mas quando o noivo for tirado, aí você tem que jejuar. O poder da palavra é importante no seio da igreja. O poder da oração é muito importante no seio da igreja. Mas o poder do jejum, ele não fica para trás. Ele continua valendo, continua funcionando. Porque o jejum não é para você ter poder. O jejum é para mostrar a tua fraqueza. E Deus te fortaleceu onde você cai. O jejum é para matar a minha carne. Para que eu não venha ser guiado pela carne, mas venha ser guiado pelo Espírito. O jejum, ele vem sinalizar para que quando as limitações chegarem, eu não venha perder de vista aquilo que Deus, ele quer para nós.
Se você já abortou sonhos, projetos, por causa da sua limitação, se você já foi paralisado por causa de um rótulo que colocaram sobre a sua vida, entenda: quando não comunico adequadamente o que me feriu, eu nego ao outro a oportunidade de reparo. Se eu não sei comunicar que o outro me feriu, dando oportunidade de reparo, eu perco. Se você não consegue avançar em nenhuma área da sua vida por causa das suas fraquezas, é exatamente nesse ambiente que Deus adora trabalhar. Você é um terreno fértil para os milagres de Deus. Você é um candidato perfeito para romper limites. Romper limites é dizer: até aqui eu vou, de lá para cá é um milagre. Eu conheço o meu limite, eu conheço o meu potencial. Se alguma coisa fugir disso, é um milagre do Senhor. Eu quero nessa noite te fazer entender que para romper limites, é necessário desbloquear alguns protocolos. Desbloquear uma dependência que nós colocamos em pessoas, e que de repente nós fomos frustrados, e não abrimos mão de confiar em mais ninguém. Onde Deus está falando: se eu tiver um relacionamento apurado com o meu próximo, eu vou ter dificuldade de ter um relacionamento apurado com ele. Um bloqueio esse que me diz: se eu não conseguir ver que as promessas de Deus foram colocadas para mim, mas eu não posso usufruir dela sozinho, eu preciso partilhar com alguém. Porque todavia que Deus libera uma promessa para Abraão, não era exclusivamente dele, mas é para outros tomarem posse daquilo que começou nele. Deus quer começar algo em você, mas que a promessa não pare em você, que outros usufruam da promessa de Deus que está sendo derramada para nós. O meu Senhor está liberando para nós nessa noite algo genuíno, algo fantástico, exclusivo. Ele está dizendo que nós precisamos crescer nas promessas de Deus. Ele está colocando para nós que nós precisamos tomar posse da verdadeira identidade em Deus. Há uma identidade clara de Deus para nós, um DNA apurado para nós. Deus não chama a gente de servo. Vai dizer em João capítulo 15 que Ele te chama de amigo, e por chamar de amigo, tudo Ele dá a conhecer, e quando Ele dá a conhecer, você é o primeiro a saber o que vai acontecer. Filho, era uma tônica de Jesus, onde era muito afrontado, porque as pessoas tinham o hábito de trabalhar a figura de Deus como alguém que estava distante, longe. E Jesus, quando começa a se relacionar com o Pai, Ele dizia: Abba. As pessoas tinham dificuldade de pronunciar o nome de Deus, por achar que é pecado, por profanar o nome santo do Senhor. E Jesus chega e começa a trazer familiaridade, dizendo: Abba. Uma linguagem infantil, uma linguagem completamente informal, dizendo: papaizinho. Fazendo com que o relacionamento com Deus não ficasse somente restrito e limitado dentro de um templo, dentro da sinagoga, mas que todo mundo tivesse acesso em qualquer ambiente que o coração tivesse aberto. Abba. O meu Deus, nessa noite, Ele quer promover no meu e no teu coração uma transformação, onde você vê impossibilidade, e essas impossibilidades serem transformadas em milagres. O milagre não foi Jesus somente ressuscitar dos mortos. O milagre foi Jesus acreditar para nós a ressurreição da vida. O milagre maior, meu irmão, não foi Jesus somente ressuscitar. O milagre maior foi Jesus ressuscitar e garantir para nós uma ressurreição de vida. Que coisa linda! Uma coisa é fazer uma vez só, outra coisa é abrir o véu de ponta a ponta e falar: ei, você que é filho de Deus, você também pode receber a ressurreição e a vida. Que coisa linda! Ele está dizendo: não vai ser só uma vez, não. Vai acontecer de novo contigo, 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 contigo. Vai acontecer de novo. O milagre das impossibilidades serão transformadas em milagres, porque o meu Deus é um Deus de milagre.
Pastor, tem algumas áreas da minha vida que precisam ser completamente transformadas, é verdade? Então eu preciso dar o primeiro passo, para que o caminho se abra. Moisés, diga ao povo de Israel que marche, dá o primeiro passo, toque nas águas, o mar se abre, todo mundo passa. Moisés, diga ao povo de Israel que marche, dê o primeiro passo, para que não somente você, mas todos quantos tomaram posse da tua promessa, sejam alcançados pela graça de Deus. Não foi só Moisés que passou pelo Mar Vermelho, foi todo o povo de Israel. Não foi só uma pessoa que ganhou a promessa e as bênçãos de Deus, foi um grupo. Não será só o pastor Fabiano que vai ganhar as promessas do Senhor, será toda a igreja da Vinhosa. Vai ser você que está na live também. Minha cunhada está assistindo em Macaé, já mandou a fotinha, que está na sala dela, com o YouTube ligado, assistindo o irmão Ivan fazendo a direção do culto. Já mandou a foto para mim. Tem gente de diferentes lugares que está assistindo a live, que eu creio que está recebendo essa promessa do Senhor. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Você conhece o seu limite, você conhece as suas limitações, você sabe aonde Deus quer chegar contigo, e uma coisa eu tenho certeza, Deus te chama de forte e corajoso. Uma coisa eu tenho certeza, que aonde você está fraco, é aí que você está forte. Uma coisa eu tenho certeza, que a minha limitação, ela não vai parar o fluir de Deus na minha vida. Uma coisa eu aprendi nessa noite, que o possível é para o homem, mas o impossível é para Deus. Porque quando eu perco a minha força, então eu tenho a força de Cristo em mim. Quando eu perco a minha força, eu tenho a força de Cristo em mim. Pastor, eu preciso de força, pastor. Dê um passo, vem no altar. Pastor, essa palavra foi para o meu coração. Dê um passo, vem para o altar. Pastor, eu preciso romper limites. Tem hora que eu penso que não é para mim, que eu não posso, que eu não sou capaz. Dê um passo, que Jesus vai abrir o caminho. Eu quero convidar você. Venha no altar. O louvor vai entoar um cântico, mas é o teu momento. Você sabe que não é o tempo de abortar sonhos, nem projetos, mas é um tempo de dar passos e permitir Deus abrir caminhos. Vem no altar. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar,